Bíblia, José tinha um grande sonho no seu coração, quando era jovem. Deus prometeu que ele seria um grande líder e iria até mesmo governar uma nação. Mas antes que esse sonho se tornasse realidade, José sofreu muitas adversidades. Seus irmãos tinham ciúmes dele, eles lançaram-no em um poço profundo, eles o deixaram lá para morrer, mas José entendeu o que está escrito em 2 Coríntios 4:18. O que se vê é transitório. Uma tradução diz que as coisas que são vistas estão sujeitas a mudanças, mas as coisas que não são vistas são eternas. Oh, glória! As coisas que vemos por meio dos nossos olhos físicos são apenas temporárias, mas as coisas que vemos por meio dos nossos olhos espirituais são eternas. No entanto, muitas vezes permitimos que as coisas temporárias nos desencorajem e nos levem a desistir das coisas eternas. Qualquer coisa que não se alinhe com a visão que Deus colocou em seu coração não deveria ser vista como permanente, mas como sujeita a mudanças. José compreendeu esse princípio. Quando ele foi jogado no poço, sabia que seu destino não se alinhava com a visão que Deus tinha pintado na tela de seu coração. José via a si mesmo como um grande líder. Por essa razão, ele não ficou desencorajado com o que aconteceu. Ele sabia que o fundo do poço era apenas temporário, pois não se alinhava com o que viu por meio dos olhos da fé. Em pouco tempo, uma caravana veio, ele foi resgatado e levado para o Egito. Durante anos, José trabalhou como escravo no Egito, mas novamente ele não se deixou abater. Simplesmente conferiu o quadro que estava em seu coração e dizia: não, este não é quem eu sou. Ser um escravo não corresponde à promessa que Deus colocou sobre a minha vida. Isso também passará. Ano após ano, houve decepções, contratempos, situações injustas. Ele apenas continuava a conferir a imagem que Deus havia colocado em seu coração. Um dia, as portas certas de fato se abriram. José foi colocado no comando de todo o Egito. Dessa vez, ele poderia finalmente dizer: agora sim, isso é permanente. E isto é o que tenho visto na minha imaginação todos esses anos. Todos nós enfrentamos decepções, contratempos e situações injustas. Às vezes você se sente como se tivesse sido jogado em um poço. Mas em vez de desanimar e deixar que isso ofusque a sua visão, simplesmente olhe para dentro de si mesmo. Você vai ver que aquele poço não corresponde à visão que Deus colocou em seu coração. Como José, você pode dizer: isto não é permanente. Esta é apenas mais outra parada no caminho rumo ao destino que Deus reservou para mim. E qual é a declaração de hoje? A última declaração, hein? Dia 31. É o dia 31. Não é o dia 31 do mês, mas é o dia 31 da sequência de declarações que nós temos feito até então. Eu declaro que tudo que não se alinha com a visão de Deus para a minha vida está sujeito a mudanças. Doenças, problemas, carências, mediocridade, nada disso é permanente. São apenas circunstâncias temporárias. Não vou ser movido por aquilo que vejo, mas por aquilo que sei. Sou um vencedor e nunca uma vítima. Vou me tornar tudo o que Deus me criou para ser. E esta é a minha declaração. Então vamos começar, irmãos. Eu quero ler uma passagem que está em Atos capítulo 7, o versículo 51 e o 52. Vamos ler o que está escrito. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Olha isso, irmãos, que mensagem forte, não é verdade? Em uma outra versão da Bíblia está escrito assim: homens de cabeça dura, insensíveis, que não deixam o Espírito Santo agir. E a pessoa que disse essas palavras foi Estevão. A Bíblia diz que Estevão era um grande homem de Deus, um homem cheio de fé, de sabedoria, um homem cheio do poder do Espírito Santo. E ele estava falando essas palavras para aqueles homens que mandaram matar Jesus. Aqueles homens eram religiosos, mas eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. E então Estevão disse que assim como os antepassados deles, que mataram os profetas que Deus enviava, agora eles estavam repetindo os mesmos erros, matando o próprio Filho de Deus. É interessante, irmãos, que se nós não tomarmos cuidado,
nós podemos também cometer os mesmos erros dos nossos pais, dos nossos avós. Por exemplo, nós podemos seguir numa religião errada, podemos seguir tradições no qual a gente nem se questiona se elas são certas ou se são erradas. E nós também podemos repetir certos pecados que vão passando de geração em geração. Quantas famílias nós presenciamos isso, uma maldição hereditária se perpetuando, vindo de geração em geração. Talvez o pai era um alcoólatra e de repente o filho vai repetindo o mesmo erro, vai indo pelo mesmo caminho, caindo naqueles mesmos pecados. Talvez numa família existe o histórico de traições, de prostituição, e eu vejo que vai se repetindo na vida do avô, do pai, do filho. E se nós não dermos um basta nisso, nós cometeremos os mesmos erros. E por isso nós precisamos entender que quando estamos com Jesus, a Bíblia diz que tudo se faz novo. Já não existe mais nenhuma condenação, nenhuma maldição. Mas para isso nós precisamos nos posicionar, precisamos obedecer ao Senhor Jesus e não darmos espaço para o inimigo. Porque o diabo vai querer sim que aqueles pecados continuem na sua vida, mas cabe a você dizer não para o mal e dizer sim para Jesus. Amém? Como eu disse, Estevão era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Ele pregava e anunciava o reino de Deus com muita coragem e com uma força que vinha do alto. E por onde ele andava, a Bíblia diz que Estevão levava a palavra de Deus com ousadia. E por isso ele começou a incomodar as trevas. A presença dele causava incômodo àqueles que não queriam obedecer à palavra. Mas Estevão não tinha medo, ele não tinha medo dos homens, porque ele sabia que mais importa obedecer a Deus. Então ele disse àquelas pessoas: vocês são homens de cabeça dura. Naquele momento, irmãos, a Bíblia diz que os religiosos ficaram tão furiosos, eles rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, naquele momento levantou os olhos para o céu e ele viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita do Pai, e disse: eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Oh, irmãos, naquele momento, aqueles religiosos tamparam os ouvidos e, gritando bem alto, eles começaram a arrastar Estevão para fora da cidade e lá eles começaram a apedrejá-lo. E quando ele morreu, as testemunhas que estavam ali perto pegaram as suas roupas e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo, que no futuro se tornou o apóstolo Paulo. E o próprio apóstolo Paulo, ele disse em Atos capítulo 22, que aquele testemunho daquele homem chamado Estevão foi marcante na vida dele. Paulo ficou impressionado de ver a fé daquele homem. Ele ficou impressionado quando Estevão disse que estava vendo o Filho de Deus à direita do Pai. E pouco tempo depois, quando Paulo estava perseguindo os cristãos, porque ele era um homem muito mau, ele viu a mesma glória que Estevão. Ele teve um encontro com Jesus e a sua vida nunca mais foi a mesma. Então deixa eu te dizer uma coisa: a sua fidelidade diante das lutas, diante das perseguições, podem ser uma forma que Deus usará para converter mais pessoas, para transformar até mesmo a sua família. Então, meu irmão, não desista agora. Nós vamos orar daqui a pouco, mas eu quero te pedir esse favor: não olhe para trás, não desanime, não desista. Busque a sua força em Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai se revelar a você. A glória do Senhor vai encher a tua vida. Amém? E a Bíblia diz que enquanto eles estavam apedrejando Estevão, ele começou a orar: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele caiu de joelhos e ele bradou: Senhor, tem misericórdia dessas pessoas, não leve em conta esses pecados que eles estão cometendo contra mim. E depois disso, ele simplesmente adormeceu. Porque a Bíblia diz que o cristão ele não morre, é uma passagem tranquila, uma passagem suave, porque ele vai para a presença de Jesus. E por que eu estou te contando essa história de Estevão? É porque tem muita gente que até hoje fica resistindo ao Espírito Santo. Deus está chamando, o Senhor está batendo na porta do seu coração, mas essa pessoa ainda quer resolver muitas coisas, ela quer abandonar certos pecados, quer ainda mudar de vida. Mas Jesus está te dizendo hoje: venha como você está,
pois quem vai transformar a sua vida sou eu, não é você. Amém, irmãos? Eu vejo que a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela resistir ao convite do Espírito Santo, é ela não dar espaço para o Espírito Santo agir, e com isso ela continua seguindo a sua vida, querendo resolver tudo do seu jeito, na sua própria força. Oh, meu irmão, não seja dessa maneira. Deus tem algo novo para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida dos seus familiares. Você não tem ideia do que o Senhor pode fazer se você simplesmente dizer sim para Jesus. Se você deixar que a graça de Deus alcance o seu coração hoje, a sua vida será transformada e, mais do que isso, Deus vai começar a te usar na vida das pessoas à sua volta. Amém? Não deixe o orgulho dominar o seu coração. Não fique pensando assim: mas e se eu converter, se eu entregar minha vida para Jesus? O que minha esposa vai pensar, o meu esposo, os meus filhos, meus pais? Meu irmão, a sua salvação é a coisa mais importante. Não se importe com os outros, porque na verdade um dia você estará diante de Deus e ali não terá ninguém ao seu lado. E a única maneira de você entrar no céu e ser salvo é se Jesus estiver na sua vida. Então reconheça Ele hoje como seu Senhor e Salvador, e Ele vai mudar a sua história para sempre. Amém? E agora eu quero orar por você, você que foi tocado por esta palavra, você que tem necessidades que precisam ser resolvidas. É hora de nós buscarmos ao Senhor. E quando nós deixamos Deus ser Deus na nossa vida, tudo começa a mudar, tudo começa a ser de acordo com a vontade dele e não a nossa. E pode parecer que em algum momento as coisas estão dando errado, mas se você está no centro da vontade do Senhor, tudo vai cooperar para o seu bem. Amém? Então feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar na Tua presença nesta noite, e desde já eu quero Te agradecer pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pelo ar que nós respiramos, pela nossa saúde. Oh, meu Deus, Tu és a nossa esperança neste mundo sombrio, este mundo que não tem luz, este mundo que está nas trevas. Senhor Jesus, eu Te peço, entra na nossa casa, entra na nossa vida, muda a nossa história, meu Deus, muda a nossa vida, Pai, em todos os sentidos. É o que Te pedimos. Nós cremos, Jesus, que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus, o Senhor operou no passado, e a Tua palavra diz que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso eu Te peço, Jesus, coloca a Tua mão de poder sobre essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está doente, cansada, Senhor, deste mundo. Renova esta pessoa agora, Jesus. Cura essa pessoa, Senhor, do Covid, de tantas doenças, tantas coisas ruins que vêm por causa do pecado. Ó Jesus, tem misericórdia dessas pessoas, Senhor, que o Senhor os guarde do maligno, Senhor. Não deixe que nenhum mal atinja essa família, atinja essa pessoa, mas que o poder do Espírito Santo possa fluir neste coração. Senhor, nós colocamos a nossa fé em Ti. Nós cremos que o Teu poder está invadindo, inundando o nosso ser neste momento. Nós cremos que toda depressão vai embora, todo mal, toda ansiedade, toda insônia vai acabar agora, em nome de Jesus. Senhor, eu Te peço, escreve o nosso nome no livro da vida. Senhor, este mundo é tão passageiro, esse mundo não nos dá nenhuma garantia, mas o Senhor mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ó Jesus, nós queremos viver contigo por toda a eternidade, e nós Te pedimos agora, entra na nossa vida, que o Teu Espírito Santo venha habitar em nosso coração. Nós estamos declarando com a nossa voz: Tu és o Senhor Jesus, Tu és digno de receber toda adoração, todo louvor, Tu és o Filho de Deus. E nós cremos que o Senhor está acima de tudo, até mesmo dos nossos problemas, daquilo que hoje rouba a nossa paz. Ó Senhor Jesus, venha habitar em nosso ser e venha transformar a nossa vida e nos tornar um testemunho vivo daquilo que o Senhor faz na vida daqueles que se entregam a Ti. Em nome de Jesus eu oro
e já te agradeço por tudo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, se vocês oraram de todo o coração, o Senhor ouviu, o Senhor não somente ouviu, mas Ele vai te atender. Creia que o Senhor estará agindo a partir de hoje e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e eu peço também que você compartilhe. Vamos espalhar a palavra de Deus nos 4 cantos deste Brasil e fora do Brasil também. Que Deus abençoe. Um grande abraço.